Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Essa semana nós estamos falando sobre sem limites, um Deus sem limites. Está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Ontem nós tivemos um tempo tão precioso, então se você não assistiu ainda o episódio de ontem, vai lá, assista o episódio 1 e volta aqui com a gente e continua ouvindo mais da palavra de Deus. O tema de hoje é: o mar não é mais um limite. E a gente está seguindo. Ontem a gente leu Mateus 14, 22 e 23 e hoje a gente vai ler o 24 e 25. Como eu te falei, ao longo da semana vamos construindo toda essa narrativa de algo tão poderoso que pode e vai tocar o nosso coração, amém? O texto de hoje está em Mateus capítulo 14, 24 e 25 são os versículos. E o texto fala assim: a essa altura o barco já estava longe da praia, fugindo pelas ondas, pois o vento soprava contra ele. Já era a quarta vigília da noite e Jesus foi até eles, andando sobre as águas. Olha que coisa interessante. Você lembra que Jesus, ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, e em seguida a gente fica naquela expectativa: vai ter mais milagre, vai ser coisa mais extraordinária. E de repente Jesus vai subir ao monte para orar e envia os seus discípulos para o outro lado do lago. E nisso acontece uma grande tempestade. Era muito comum naquela região haverem tempestades do nada, assim, ó, pum, acontecia uma tempestade. Sabe, aqui em Brasília e em outras cidades do nosso país e no mundo, né, em outros países também, de repente tem aqueles tufões, tem aquelas tempestades de uma hora para outra, furacão. Pois é, como isso, naquela região haviam tempestades que aconteciam do nada. E as pessoas não previam essa tempestade como hoje, né? Que a gente tem o pessoal que cuida, né, de toda essa movimentação de tempestades e consegue aferir que momento vai ter uma tempestade, que momento não vai ter. Então, naquela época não tinha isso. As pessoas sabiam que naquela região sempre haviam tempestades. E de repente, quando os discípulos vão para o outro lado do lago e obedecem à ordem de Jesus e se separam de Jesus, daquele Jesus que tinha acabado de fazer um grande movimento, um grande milagre num outro momento, que foi o milagre dos pães e dos peixes, esse Jesus se separa dos discípulos e permite que os discípulos vivam uma experiência com ele, sem que ele visivelmente esteja naquele lugar. Jesus já estava preparando os discípulos para o que ia acontecer quando ele fosse assunto aos céus, ou seja, levado para diante do Pai, e os discípulos ficassem com o Espírito Santo. Eles precisavam aprender a se movimentar, a fazer coisas sozinhos, e eu quero levar isso ao seu entendimento como um raciocínio muito lógico e muito prático do seu dia a dia. Às vezes seus pais estão com você o tempo todo, mas em algum momento você vai ter que aprender a viver sem os seus pais. Quando você entrar na idade adulta, quando você quando você casar, quando você tiver a sua vida, você precisa ter autonomia, você precisa ter responsabilidade. E os discípulos estavam testando ali o seu grau de responsabilidade, de intimidade e de fé na palavra de Deus, naquilo que Jesus já tinha declarado. E nesse momento em que eles se separam, eles vivem uma experiência de grande tormenta, mas eles tinham acabado de viver uma experiência de milagre quando a multiplicação dos pães e dos peixes aconteceu. Sobrou comida, a multidão foi alimentada e eles foram abençoados, mas em seguida eles vivem um negócio desse. Jesus vai subir ao monte para orar e eles vão ser levados para o outro lado do lago para viver uma experiência muito difícil. Imagina, o barco a essa altura já estava longe da praia. Jesus estava no monte, já estava longe da praia, bem longe, fugindo pelas ondas, pois o vento soprava contra ele. Já era a quarta vigília da noite e Jesus foi até eles andando sobre as águas. Olha que coisa interessante, Jesus vai até os discípulos andando sobre as águas. Os discípulos estão desesperados porque o barco está prestes a virar. A grande tempestade está acontecendo e isso acontece muito na nossa vida. Às vezes a gente não consegue ouvir Deus, a gente não consegue sentir Deus quando a gente está atribulado, quando a gente está perturbado, quando a gente está ansioso, quando a gente está agitado. E é sobre esse ponto que eu quero falar com você. Se você confia no Deus que pode todas as coisas, que é um Deus sem limite, que é um Deus inexplicável, que é um Deus que tem uma autoridade sobre todas as coisas e todas as coisas estão debaixo do seu poder e da sua palavra. Quando você entende o Deus que você serve, você não fica agitado diante das situações, mas você crê em perseverança, você acredita. Então eu quero lançar sobre a tua vida nessa manhã uma porção de fé, uma porção de
de confiança, de esperança no Senhor. E Jesus foi ter com esses discípulos, ele foi andando sobre as águas. Isso nunca havia acontecido, mas um milagre estava acontecendo, um milagre sensacional e inexplicável. Jesus andava sobre as águas. E eu quero dizer para você no dia de hoje, que Jesus está no barco contigo. E que se for necessário ele vai andar sobre as águas para te guardar, para te livrar, para proteger. Independente de você estar sentindo ou não a presença dele, porque às vezes a gente se engana muito com isso, a gente acha que a gente tem que sentir, eu tenho que sentir a presença de Deus todo o tempo. Não, o Senhor está contigo. E quando ele se manifestar em poder, você vai sentir a presença dele, mas permaneça confiando que ele está contigo, que ele está do teu lado, que ele está presente na tua vida, que ele está se movimentando, que ele está cuidando de todas as coisas, porque às vezes o sentir a presença de Deus tem muito a ver com você. Às vezes você está incrédulo, às vezes você está ansioso, às vezes você está agitado, e ansioso, incrédulo e agitado não nos ajuda a sentir a presença de Deus, mas creia que Ele está presente com você, Ele está te dando a mão e Ele vai te socorrer, porque aqui a gente viu claramente, Ele andou sobre as águas, se for necessário Ele vai andar sobre as águas para alcançar a tua vida. Então a lição de hoje é: o Senhor Jesus está no barco com você. O Senhor Jesus vai acalmar a tua tempestade e, se for necessário, Ele vai andar sobre as águas para te alcançar e guardar a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Um beijo grande para você. Amanhã tem mais, não vou te dar spoiler. Fica comigo, curta, compartilhe, deixa teu comentário. Fui, tchau, tchau, Deus te abençoe.